Boa noite, boa noite, paz seja com todos. E agora sim, agora estamos aí com vocês ao vivo e agora é para valer, tá bom? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, a mais uma live Café com Louvor, para que possamos, assim juntos, desfrutar desse momento junto com vocês e podermos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje com a nossa irmã, a missionária Dulce, que nós conseguimos entrar em contato com elas, convidamos e ela prontidão aceitou esse convite para estar aqui participando com a gente desse momento de Café com Louvor. Espero que todos vocês sejam bem-vindos a esse nosso momento, esse nosso local, onde a gente aprende um pouco mais da palavra de Deus, através de palavras que Deus coloca na vida de cada um dos irmãos que assim participa conosco. Vocês que estão sempre ligadinhos nesse mesmo horário e compartilha conosco dessa rica palavra que o Senhor tem para as nossas vidas e nos faz assim ficar muito felizes, porque em meio a tempo de luta, em meio a tempo de crise, de dificuldade, a gente sempre tem um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Então, boa noite a cada um de vocês que está chegando, tá? Como sempre eu faço, gosto de convidar vocês a fechar os seus olhos, para que a gente possa ter uma palavra de oração, tá bom? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor por essa noite, onde o Senhor tem tratado as nossas vidas, onde o Senhor tem tratado os nossos corações, onde o Senhor tem nos dado a graça, a bênção, a salvação, a proteção em todo o tempo, e faz com que possamos estar alegres em poder servir a um Deus vivo e poderoso, que em meio a qualquer adversidade ou dificuldade sempre cria e nos dá estratégia de poder estar diante do Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. Abençoa a vida de todos aqueles que vão participar agora dessa live, todos aqueles que vão estar tendo a oportunidade de assisti-la mais tarde. Então que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Abençoado, Juninho. Deus abençoe sua vida. Amém? Essa é a hora da adoração. Vem, dá Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, essa é a hora da adoração. Vem,
mas aquele que a gente escolher, um tesouro maior terá. Vem. Todo aquele que escolher o Senhor, tesouro maior terá na sua vida. Amém? Aleluia! Paz missionária, seja bem-vinda. A paz. Boa noite, tudo bem? Boa noite. E você? Graças a Deus estou bem, na graça e na proteção do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Se eu explicar algo, sempre que a gente fala tem um delayzinho, que é um espaço de tempo que chega a comunicação. Tá chegando tranquilo aí para a senhora? Tá, eu tô lhe ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo? Perfeitamente também. Amém? Glória a Quer Deus. dar uma Vai dar saudação? tudo certo em nome de Jesus. Quer dar uma boa noite ao povo que já nos acompanha? Amém. Graça e paz, Igreja do Senhor. Que nós possamos agora juntos estar adorando, exaltando o nome do Senhor. E se Deus quiser, para nós estarmos aqui em comunhão, durante esses minutos, vão ser minutos de manifestação da presença e da glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, temerei da tua presença de glória, eu entrarei onde dos santos, não sei mais e se eu passar pelo fogo, não temerei da tua presença de glória, eu entrarei onde dos santos, não sei mais quem já pisou o santo do santo em outro lugar, pra se viver, onde estiver, a glória de Deus. Quem já pisou o santo do santo em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória de
Não sabe viver, não deixe de pé, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, não deixe de pé, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Missionária, o tempo é seu, viu? Amém, amém. Então, eu quero aproveitar e vamos fazer um momento de oração antes da gente começar a palavra, pode ser? Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse momento de comunhão, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por cada irmão, por cada família aqui representada, Senhor. Pai, que nesse momento de adoração, nesse momento de oração, Senhor, nós exaltamos o teu nome, levantamos o teu nome, Pai, entre as nações, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, porque toda é tua glória, Senhor. Toda é para ti que é toda a honra, é para ti que é toda a glória, é para ti que é todo louvor. E nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos, Senhor, esse lugar. Nós reconhecemos a grandeza de quem o Senhor é. E nós te damos graças, ó Deus, por esse momento. Te damos graças pela vida do irmão Gladson, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por cada família, Senhor, que está aqui representada, pessoas que estão entrando nessa live. Senhor, que a tua glória, Senhor, invada os lares, que a tua glória, Senhor, invada, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Que enquanto nós estamos aqui, Senhor, adorando e orando a ti, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor manda anjos ao nosso respeito. Deus, ela venha ser dispersada em cada casa, em cada família, em cada lugar, Senhor. Onde essa live ela pode estar chegando, Senhor. Que pessoas venham ser visitadas pelo poder da tua glória e pelo poder da tua presença. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aprove a Deus, né, Gladson? A gente está aqui nesse tempo juntos novamente. E eu louvo a Deus por isso. Louva a Deus por... O Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, né? E depois de tanto tempo, o Senhor nos uniu de novo para um propósito. E eu tenho certeza que para aquilo que Ele nos uniu, o propósito dele vai ser alcançado no nome de Jesus. Amém. Então, eu queria falar hoje aqui um pouco sobre aquilo que talvez o Senhor tenha esperado de nós nessa geração. O que é que o Senhor ele tem esperado dessa geração nesse tempo? E lá em Romanos, vou aqui abrir a minha Bíblia rapidinho. Em Romanos 8, a palavra de Deus diz o seguinte. Romanos 8, versículo 18, a partir do 18. A palavra de Deus diz o seguinte: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda... A criação... Tudo bem? Tudo bem. A criação aguarda... Tá caindo aqui. Tá. A criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança.
Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu vou falar só até aqui rapidinho. E eu creio que o que Deus esteja justamente esperando nesse tempo para essa geração é a manifestação desses filhos. Como a palavra de Deus diz aqui, que a criação ela geme, né? Aqueles que ainda não conheceram Jesus como seu Senhor, conheceram Jesus como seu Salvador. Essas pessoas também fazem parte dessa criação que tem gemido. E o que é que elas têm gemido? Elas têm gemido justamente por essa esperança que nós carregamos, que a palavra de Deus diz que Cristo em nós, a esperança da glória. Então, se nós que somos filhos temos gemido, se nós temos esperado tanto essa revelação que nos há de ser dada, essa glória que há de ser revelada através das nossas vidas e para as nossas vidas, como tem lá no Salmos 18, e os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então, eu creio que, e diante de tantas situações que a gente tem vivendo, eu não quero aqui trazer agora, porque isso não é o que está no meu coração, trazer uma mensagem apocalíptica, que ela seria até bem cabível diante de tudo que nós temos passado. Mas eu creio que muito mais do que aquilo que a palavra de Deus ela tem nos apontado, e a gente sabe que vai ser cumprido, eu creio que Deus é um Deus do agora. Deus é um Deus do momento, agora do presente também. Então nós precisamos olhar para o futuro e saber que a nossa vida ela tem a ver com a eternidade. Nós não somos aqui dessa terra, nosso reino não é desse mundo. E aí, mas a gente precisa, ao mesmo tempo, trazer o equilíbrio de viver o agora e de viver com os nossos olhos voltados para a eternidade. E eu creio que quando nós focamos o nosso coração no lugar correto, então a gente passa a desfrutar da realidade de quem Deus é, mas com o nosso coração voltado para onde ele precisa estar voltado, que é para a eternidade. Então, por isso que eu não quero trazer aqui e focar tanto na mensagem apocalíptica, que ela seria bem cabível agora, mas eu creio que mais do que isso, o Senhor, ele quer despertar o nosso coração para a realidade de quem nós somos nele. Porque o Senhor tem nos dito, através de sua palavra, através do seu Espírito, que nós somos os seus filhos e que a criação aguarda a manifestação desses filhos. E o que é que a criação aguarda? Qual é essa manifestação que a Bíblia tanto fala? Eu creio que nesse tempo que Deus tem esperado dessa geração, falo da geração nós, corpo de Cristo agora, o nosso papel dentro dessa geração é nós revelarmos essa glória, é nós revelarmos o caráter do Pai, é nós revelarmos o amor do Pai. Porque quando a gente lê lá em Jesus, a palavra lá em João, Jesus ele fala assim que até Jesus ninguém havia conhecido o Pai. Ele trouxe a revelação da glória do Pai. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos. E como nós somos filhos, então somos embaixadores de Cristo e nós somos comissionados na mesma missão que Jesus foi. Então eu creio que nesse tempo, mais do que nós nos voltarmos para Deus por conta dos acontecimentos, ainda que eles sirvam para nos despertar, eu creio que seja um tempo onde o Senhor ele quer que a gente se volte para Ele, para que nós manifestemos a glória dele, para que nós manifestemos o caráter dele. E é uma geração que muitas das vezes ela está engessada. Ela está engessada porque muitas das vezes ela está perdida nos afazeres, ela está perdida às vezes até no ativismo religioso. E nesse momento em que a gente vê as coisas tão de cabeça para baixo, a gente percebe que quando a igreja ela deveria estar mais esperançosa, a igreja do Senhor ela deveria estar mais alegre pela vinda próxima de Jesus, a gente eu percebo que houve uma igreja que ela, em um determinado momento, ela se posicionou de uma forma recuada, né? Onde ela tivesse sido pega de surpresa. E isso traz a revelação daquele lugar onde o Senhor talvez esteja esperando de nós, como filhos agora, para que justamente a criação conheça a glória de Deus, conheça a manifestação do Pai, conheça o caráter do Pai. Então, mais do que nós fazermos, eu sempre costumo usar uma expressão assim, mais do que nós fazermos obras para Deus,
eu acho que nós estamos precisando manifestar a obra que é de Deus. E essa obra que é de Deus nas nossas vidas, ela só pode ser revelada a partir do momento que a gente entra em um conhecimento de quem Deus é. Não, eu não tenho como me mover sem que o Espírito Santo me revele primeiro quem Deus é, me revele primeiro quem Jesus é. Então, a partir do momento que ele nos traz essa revelação, esse conhecimento, então tudo começa a fluir da nossa vida, aquilo para o qual nós fomos chamados, quem nós somos nele. E a gente passa a manifestar as obras de Deus e a glória de Deus com autoridade e poder. Então, eu creio que talvez o que Deus esteja esperando nesse tempo, essa geração de nós, que somos filhos, é justamente a manifestação da glória dele. Como você cantou aí esse louvor e diz, né, que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E eu creio que é isso que está precisando acontecer nessa geração. É uma geração que está precisando voltar a ter fome e sede de Deus. Né? Pessoas que estão precisando ter o seu coração mais voltado para o Senhor, em querer conhecer o Senhor. Até porque nós não temos garantia de coisa alguma. A única garantia que nós temos, como o próprio Jesus diz lá em Mateus, e é uma palavra que me desperta muito, em Mateus 7, vou abrir aqui a minha Bíblia rapidinho. Em Mateus 7, no versículo 21, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. E aí no versículo 23 Jesus responde: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Como assim praticar o mal se essas pessoas estavam dizendo que expulsaram demônios, que fizeram milagres, sinais e maravilhas no nome do Senhor, e o Senhor disse que não os conhece. Porque essa palavra que tem aqui, quando Jesus diz assim, nunca vos conheci, ele está dizendo que esse conheci aqui, na origem, como foi escrita a Bíblia lá no grego, quer dizer conheci intimamente. É a mesma origem da palavra, quando tem lá no Velho Testamento, onde o marido conhece a esposa. Então, Jesus está falando aqui de um momento íntimo. Então, nós, às vezes, muitas das vezes, nós estamos diante de uma igreja que sabe muitas coisas sobre o Senhor, mas não conhecem o Senhor, não sabe quem é o Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a gente nunca viveu uma geração que fez tanta obra para Deus. E eu não estou aqui condenando as obras para Deus, mas eu creio que a gente precisa voltar para o lugar correto e colocar as coisas no lugar correto para que elas fluam, a ponto de nós manifestarmos essa glória. O que o mundo está aguardando é a manifestação da glória de Deus. Através de quem? Através dos filhos. Se é através dos filhos, os filhos precisam conhecer o Pai. Os filhos precisam conhecer a sua origem. Fora que Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que vai entrar no reino dos céus é o que faz a vontade do meu Pai. E aí as pessoas questionando, ele usando aqui meio que uma parábola, né, para poder focar o qual seria realmente o foco do verdadeiro evangelho. Então Jesus diz assim, que muitos dirão naquele dia, mas nós expulsamos demônios. E o que Jesus estava justamente querendo dizer assim, olha, o fato de expulsar demônios, o fato de fazer sinais, maravilhas e fazer muitas coisas para o Senhor, não significa que a pessoa esteja fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes, o que nós estamos precisando parar, para até a sede, a fome do nosso coração voltar, é perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim nesse tempo? Até para que nós nos posicionemos para aquilo que está por vir. Será que nós estamos prontos para aquilo que está por vir, que vai vir? Não é uma coisa que a gente tem uma dúvida. A palavra de Deus se cumprirá. Jesus disse que tudo passará. A única coisa que vai permanecer é a palavra dele. Então, eu creio
que o que o Senhor ele tem esperado dessa geração é uma geração que realmente se volte de novo para Ele. É uma geração que tenha mais do que outros apetites, ela venha ter fome da presença de Deus, ela venha ter fome de Deus. Ela gaste tempo com Deus, até porque se a gente não gastar tempo com Deus, Deus não vai nos conhecer. Verdade. Jesus disse, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então eu corro o risco de Jesus não me reconhecer e eu pensar que eu talvez esteja sendo de Deus, às vezes fazendo coisas para Deus e não tô. E o Senhor vai dizer, mas eu não lhe conheço. O que vai me dar a certeza do Senhor me conhecer? A Bíblia diz lá em Coríntios que os que são conhecidos pelo Senhor são os que o amam. E se não é à toa que o próprio Jesus disse, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, este lugar de prioridade que eu creio que o Espírito Santo ele tem procurado gerar nos corações para que a fome, para que a sede, ela volte ao nosso coração, para que o coração volte para o lugar certo. E o lugar certo é Jesus ser o centro de todas as coisas. Então, o que será que nós estamos desfocados? Se a criação tem aguardado a manifestação dos filhos, então cadê os filhos? Ou então, o que é que os filhos estão manifestando, que essa glória não tem sido revelada? Né? E a glória de Deus, ela é revelada, como tem lá na palavra em Coríntios também, quando diz assim, que quando nós contemplamos o Senhor como em um reflexo, quando nós contemplamos a glória do Senhor, então é nesse lugar de intimidade que a gente começa a conhecer a glória de Deus, e a glória de Deus, ela nos é revelada, e aí nós vamos aprendendo a conhecer a Deus. E se eu conheço a Deus, eu vou conhecer quem eu sou nele. E aí eu vou passar muito mais do que eu fazer coisas para Deus, eu vou passar a revelar quem Deus é. Verdade. E amados, não vai chegar um tempo que, assim, as obras elas não vão ser suficientes para que as pessoas percebam a glória de Deus na nossa vida. E eu creio que é justamente esse lugar. O Senhor ele quer nos levar de volta a um lugar de origem, a um lugar onde nós não devemos nunca sair, que é um lugar de conhecimento dele. É um lugar onde nós devemos manter a fome do nosso coração sempre acesa, a fome do nosso coração voltado para o Senhor. E nós nos perguntarmos nesse tempo, se Jesus, ele talvez, eu disse que não queria focar muito na mensagem apocalíptica, mas eu vou fazer essa pergunta. Se o Senhor voltasse hoje, como será que o Senhor ele me encontraria? Será que eu estaria queimando pelo Senhor? Ou será que eu estaria tão ocupada que não daria tempo de eu comprar o azeite? Ah, mas eu estava fazendo coisas para o Senhor. Mas aí a gente vê aquela parábola da noiva, né? Das noivas prudentes, e teve algumas que quiseram comprar o azeite de última hora. E elas não puderam entrar. Então, elas estavam tão desapercebidas que elas não se deram conta de que elas precisavam estar com as suas lamparinas cheias. E as lamparinas ali, elas representam o quanto nós temos carregado da glória de Deus. E a glória de Deus só nos é revelada em um lugar, é na nossa intimidade. É na nossa intimidade com o Senhor. Então, quanto tempo eu tenho gastado com Deus? Quanto tempo eu tenho gastado com a palavra dele? O quanto que eu conheço ele? O quanto será que, de fato, Jesus ele me conhece? Né? O que eu tenho dado para o Senhor? Será que é a sobra do meu tempo? Quais têm sido as minhas prioridades? Então, se o mundo tem aguardado a manifestação dos filhos de Deus, eu preciso revelar essa glória. Então, eu como filha, Jesus ele revelou quem era Deus. Né? Aí, tanto que você olha para Jesus, você sabe quem é o Pai. E eu? Será que se as pessoas olharem para mim, elas vão saber quem é o Pai? Verdade. Será que elas vão poder olhar para mim e dizer assim, olha, mas Deus é amor, Deus é longanimidade, Deus é um Deus de paciência. Será que elas vão ver a glória de Deus na minha vida? E a glória de Deus, amados, é algo tão íntimo, é algo que a gente precisa ter um coração tão sedento, porque o Senhor, ele não vai nos tratar como crianças, o Senhor, ele sabe a quem dá e o que dá. Deus não é um Deus irresponsável.
Então, o Senhor nunca vai nos mandar para algo sem nós estarmos preparados. Então, às vezes, a gente pode ter muitos discursos teológicos, a gente pode ter vários cursos, sabe? A gente pode ser muito preparado no que diz respeito na nossa alma, mas o próprio Jesus disse que afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Pode ser que os meus cursos teológicos, pode ser que todo um conhecimento que eu tenha de Deus, na minha alma, no meu intelecto, isso não vai fazer eu entrar no reino dos céus. O que vai fazer eu entrar no reino dos céus é eu amar a Deus sobre todas as coisas, porque aqueles que amam a Deus, esses são, sim, conhecidos por Ele. E, obviamente, que esses é que fazem a vontade do Pai. Então, Jesus, ele fala, tem uma passagem aqui em João, que quando Jesus está sendo questionado, em João 8, ele está sendo questionado e ele começa a explicar, a partir do versículo 12, ele vai explicar a missão dele. Ele diz que ele é a luz do mundo, que quem jamais segui-lo andará em treva, mas terá a luz da vida. E, obviamente, que os judeus, aquela classe religiosa, né, começa a questionar Jesus. E glória a Deus que Jesus era Jesus, e ele sempre tinha uma resposta, né, e uma resposta que ele sempre levava aqueles religiosos poderiam não aceitar o que Jesus falava, mas eles tinham que conviver com a verdade. Porque a verdade estava ali manifesta diante deles e eles não souberam discernir. E às vezes o Senhor está diante da gente e a gente não está sabendo reconhecer Jesus, sabia? Muitas das vezes o Senhor está diante de nós, tentando nos dizer várias coisas, mas a gente não está reconhecendo que é a voz de Jesus. Por quê? Porque eu não conheço. Talvez a minha alma esteja muito cheia de vozes de outras coisas, de vozes de outras pessoas, mas eu não sei reconhecer a voz de Deus, eu não sei reconhecer o que Deus está me falando. Como é que eu vou cumprir a vontade do Pai se eu não sei nem reconhecer que é Deus que está falando comigo? E aí Jesus ele fala aqui no versículo 29, perdão. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois eu faço sempre o que lhe agrada. Será que eu posso perguntar assim, dizer assim, nossa, será que o Senhor, ele tem olhado para mim e eu tenho vivido na convicção de que só faço aquilo que realmente o agrada? Olha a segurança que Jesus ele falava. Jesus ele não estava nem aí para perseguição, Jesus ele não estava nem aí para o que estavam falando para ele, porque ele estava consciente daquilo que Deus queria dele. Ele estava consciente de quem ele era. Jesus conhecia o Pai, tanto que ele revelou o Pai. E Jesus nos deixou essa missão. Jesus nos deixou esse comissionamento. Então eu preciso eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso me questionar, eu preciso saber o quanto Jesus tem sido de fato Senhor na minha vida. Ou se é apenas um discurso, ou se é apenas algo que eu ouvi, ou se é apenas algo que eu aprendi. Mas será que isso é prático na minha vida? Será que Jesus ele realmente pode comandar? E eu creio que talvez isso que o Senhor esteja nos dizendo hoje seja bem cabível nesse tempo, né? Porque pode ser que seja um tempo onde Deus esteja chamando alguns que precisam estar alistados no segundo tempo. Nos últimos minutos do segundo tempo. E o Espírito Santo está dizendo, dá tempo. Ainda dá tempo, né? E é uma pena que, assim, talvez a igreja ela precise ser despertada ao acontecer primeiro alguma coisa, ao invés de ser despertada porque o próprio Deus está chamando. Mas glória a Deus que Deus é Deus, né? E às vezes nós somos despertados precisa acontecer uma coisa externa para sermos despertados, mas aqueles que conhecem a Deus intimamente, eles vão estar porque eles estão ali ouvindo a voz de Deus. Eles vão estar reconhecendo aquilo que Deus quer. Então, antes que os balances, que tragam mais exortação, eles já vão estar de prontidão, porque eles já ouviram o Pai falar, né? E o Senhor, ele nos leva a ver o futuro antes mesmo do futuro chegar, mas para isso eu preciso gastar tempo com Deus. Então, meu irmão, eu creio que essa seja a mensagem, uma das mensagens que o Espírito Santo quer nesse tempo, sabe? Que aqueles que estão afastados, que se reconciliem com o Senhor, aqueles que estão frios, que aqueçam seu coração de amor pela palavra de Deus, pela presença de Deus, que ainda dá tempo,
né? Aqueles que se encontram mornos, ou aqueles que se encontram tão ocupados, às vezes até com as próprias coisas do Senhor, ou que considera que seja do Senhor, mas não tem dado um tempo de prioridade para Deus. O que eu vou levar daqui, o que vai servir para mim quando eu encontrar Jesus, agora face a face, porque nós vivemos aqui por fé, vai ser o quanto eu conheci. Lá em João 17, a palavra de Deus diz assim, João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Verdade. Então, o que é a vida eterna? A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 17 está nos dizendo o que é a vida eterna. A vida eterna é muito mais do que eu desfrutar de coisas aqui na terra. A vida eterna é eu conhecer Deus. Aleluia. A vida eterna é eu conhecer Jesus. É verdade. E a partir do meu conhecimento com Deus, amados, aí é que tudo vai fluir na minha vida. Pelo menos essa é a forma que Deus estabeleceu. Então eu creio que uma outra pergunta que nós precisamos fazer é: eu sou de Deus, eu nasci de novo, mas será que eu estou vivendo conforme será que eu estou vivendo a forma de Deus? Será que eu estou escolhendo o caminho que Deus tem? Porque talvez o caminho que Deus tenha é justamente esse, nós colocarmos o nosso coração no lugar certo e nós passarmos a investir as nossas vidas agora em conhecê-lo, porque isso é a vida eterna. Então, quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida, e vida mais que abundante. Às vezes a gente acha que vida mais que abundante é desfrutar do que Deus pode nos dar. Nós somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros. Deus tem prazer, Deus se alegra, Deus se agrada com a prosperidade dos justos. Mas as pessoas, elas acham que vida mais que abundante é desfrutar de coisas aqui. Amados, vidas mais que abundante é eu conhecer Deus. Vida mais que abundante é eu ser conhecida por Deus. Será que Deus, ele me conhece? Será que naquele dia Jesus vai dizer assim, não, filha, entre, né? Você não se afaste, você entra, porque eu lhe conheço intimamente. É isso que Jesus estava dizendo. Então, quanto eu estou disposta, de fato, a abrir meu coração e deixar Jesus reinar e arrumar a minha vida? Disposta a deixar ele tirar o que ele precisa tirar, colocar o que ele precisa colocar, tirar quem ele precisa tirar, colocar quem ele precisa colocar. E às vezes quando o Senhor, a gente até a princípio, às vezes a gente ouve uma mensagem de despertamento, de arrependimento. Então aí às vezes a gente até vai ver assim, Senhor, eu quero. Mas quando o negócio começa a engrossar um pouquinho, o caldo começa a engrossar no meio do caminho, que é quando o Senhor ele vai realmente tratar o nosso coração, purificar, porque às vezes a gente pensa que nós somos perfeitos diante de Deus, que o nosso amor é perfeito. Mas o Senhor muitas das vezes vai nos levar para um lugar para revelar o que está no nosso coração, coisas que às vezes a gente nem sabe. E quando o fogo de Deus começa a vir no nosso coração, por uma decisão nossa do nosso passado mesmo, por querer mais dele, a gente foge daquele fogo. Que é quando o Senhor ele precisa refinar. Como é que eu vou ser parecida com Jesus se o Senhor não me refinar? Como que eu vou revelar a glória de Deus se o Senhor não me purificar? Como que eu vou revelar Jesus se o Senhor não me purificar naquilo que faz parte do velho Adão na minha vida, daquilo que faz parte do que é desse mundo, do sistema desse mundo, das filosofias desse mundo, e eu começar a limitar o agir de Deus na minha vida, né? Então, amados, eu creio que quando Jesus diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, crendo que as demais coisas vos serão acrescentadas, mais uma vez o Senhor está nos dizendo assim, olha, volte o seu coração para o lugar correto, descanse seu coração, e às vezes a gente está buscando tantas coisas, a gente está buscando paz que não é a paz que Jesus deu, a gente está buscando soluções em coisas, em pessoas, que o Senhor nem nos deu direção para aquilo. Quando, na verdade, a nossa resposta está no nosso quarto. Quantas pessoas hoje, e eu vou falar da igreja, quantas pessoas hoje, amados, com essa situação, ansiosas, com falta de paz, com necessidade de tantas outras coisas, gente do céu.
quando a gente pode ser suprido no Pai, quando o amor de Deus pode suprir o vazio do nosso coração. Em meio a tudo isso, quantas coisas não estão sendo reveladas? O vazio que está gritando dentro do ser humano e o vazio pelo amor de Deus, o vazio pela presença de Deus. Eu não estou falando dos não salvos, eu estou falando dos salvos. Que eu creio que talvez seja uma chamada que o Senhor está nos trazendo mesmo nessa última hora, para que nós possamos, de fato, entender quem Deus é e o que Ele realmente quer de nós. Deus, Ele quer a minha vida. E aquilo que eu vou desfrutar dele aqui vai ser resultado só daquilo que eu tenho conhecido dele. É verdade. Né? Então, às vezes eu fico meditando ali em Mateus 24, e eu comecei a questionar um tempo atrás, e eu dizendo assim, meu Deus, se Mateus 24 de fato tivesse começado se fosse o cumprimento dessa palavra de Mateus 24, de tantas pessoas não teriam nem se dado conta de que a palavra está sendo cumprida. Verdade. Porque ela não consegue reconhecer os sinais. E elas não conseguem reconhecer os sinais porque elas não têm conhecido o Senhor. Elas estão cheias de outras coisas. Então, como que eu posso estar cheio de Deus, cheio de outras coisas? Ou fica Deus ou fica outras coisas. Não tem como as duas coisas se conciliar, né? Deus, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, o preço que ele pagou por mim foi alto. E a minha vida tem um dono. É ele. Então, Deus, ele não me comprou por barganha. Deus, ele não comprou a minha vida para dizer assim, eu comprei, mais tarde eu vou desistir de você. Não, eu comprei, mas você pode fazer o que você quiser. Não, queridos, foi um alto preço. Foi um sangue puro que me comprou. Foi um sangue derramado, foi um sangue de um inocente. E que Deus não tinha a menor obrigação de fazer aquilo, mas ele escolheu salvar o homem. Deus escolheu nos encontrar novamente quando o homem escolheu se separar de Deus. Se o Senhor ele quisesse agir na sua justiça, Deus assim estaria com razão. Mas o amor escolheu vir na própria pele de Jesus, o próprio Deus se manifestar na terra para que ele viesse cumprir a justiça que me cabia. Amém. Então eu creio que às vezes o que está nos faltando é a gente não vê Jesus na cruz. O que a gente está precisando é a gente ver a gente na cruz. Porque Jesus não era Jesus que estava precisando morrer. Não era Jesus que estava precisando se reconciliar com Deus. Quem estava precisando se reconciliar com Deus era o homem. E às vezes a gente fica com aquela imagem de que é Jesus que foi pregado na cruz. Não, não foi Jesus, não. Ali era eu, ali era você, ali eram os irmãos que estão ouvindo aqui essa palavra. Verdade. Então aí a gente vai. Aí já pensou? Eu não tenho nem a coragem de sair dali, de tomar minha vida de volta para mim. Né? Quando eu olho assim, nossa, aquilo ali foi por mim. Aquilo ali foi para mim, aquilo ali era eu que deveria estar naquele lugar. Então, como eu teria a audácia de viver a minha vontade, de desperdiçar? Então, eu creio que a gente precisa alinhar os nossos pensamentos e passar a pensar como Deus pensa. O que Deus acha que é vida abundante? Vida abundante é viver, conquistar bens. Vida abundante é desfrutar de coisas boas aqui na terra. Não, amados, vida abundante é mais que isso. O que Jesus ele quis dizer que só aquele que faz a vontade do meu Pai é que entrará no reino dos céus? Até onde eu estou vivendo a minha vontade e até onde eu estou vivendo a vontade dele? Então, quando a gente conseguir responder essas perguntas, quando a gente passar a se ver ali na cruz do Calvário, eu creio que a gente vai começar a revelar a glória de Deus. E em meio a essa confusão, as pessoas elas vão poder olhar para a gente como luz. Mas às vezes, sabe o que está acontecendo? Será que a gente está sendo luz no mundo ou a gente está misturado com o mundo? Se a gente estiver misturado com o mundo não vai reconhecer a luz que é Jesus em nós. Será que nós temos resposta ou será que a gente está sentando junto com as pessoas e até a gente está sem esperança quando a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória? Né? Então, eu creio que é essa manifestação que o Senhor ele quer. Não é
não é eu apresentar coisas para Deus, é apresentar a minha vida. Deus, ele quer revelar primeiro a glória dele em mim. E através de mim. E aqueles que estiverem ao meu redor, aqueles que o Senhor queira alcançar, que estiverem com o seu coração aberto, então eu creio que eles vão ser tocados. E eles vão entrar em arrependimento e eles vão viver realmente a vida que Deus tem para eles. Então eu creio que é isso, irmão. Eu creio que nesse tempo o Senhor, ele quer realmente assim que nós nos voltemos para ele, com fome e sede da presença dele, que nós possamos hoje tomar uma decisão, né, diante do Senhor e dizer bem assim, Senhor, onde é que o Senhor não tem sido Senhor na minha vida? Onde é que eu não tenho deixado o Senhor reinar? Onde é que tem sido eu e não tem sido o Senhor? Onde é que eu tenho achado que é a voz do Senhor, mas é a minha voz, é o meu desejo, é a minha vontade? Eu creio que são coisas que nós precisamos agora refletir e eu não sei quanto tempo me resta, que eu não estava aqui contando, mas eu queria justamente esse momento, a gente parasse realmente para a gente poder orar, buscar a presença de Deus, mesmo que seja no meio de uma live, mesmo que seja nesse através desse meio, mas eu creio que o Senhor, ele pode se revelar, ele pode se manifestar, porque ele é digno da nossa vida, ele é digno do nosso amor, ele é digno de tudo aquilo que nós temos desfrutado aqui. E nós queremos te adorar, Senhor. A tua palavra diz que o Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ó Senhor, e como tem sido necessário nesse tempo, Senhor, que nós conheçamos a Ti. Pai, que o espírito da sabedoria e da revelação agora venha sobre nós. Pai, nos trazendo entendimento da vocação para o qual fomos chamados. Nos colocamos agora diante de Ti. Pai, nós nos arrependemos, Pai. Nos arrependemos. Muitas das vezes somos tão egoístas, porque muitas das vezes, Senhor, nós temos comandado a nossa vida. Não temos dado espaço para o Senhor comandar. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Traz, Espírito Santo, a revelação daquilo que nós precisamos nesse tempo. Senhor, nós queremos voltar, Senhor, a ter fome e sede da Tua presença. Senhor, mais do que coisas, mais do que pessoas, Senhor. Só a Tua presença é que nos satisfaz. Só a Tua presença, Senhor, é que pode preencher o vazio do nosso coração. Interesses, ó Deus, que estão alistados para alguma hora. Esses, ó Deus, que o Senhor conta para que a glória do Teu Filho venha a ser revelada. Senhor, que não venha a ser o meu nome, que não venha a ser o nome de tantas outras pessoas que venham a ser conhecido, mas o nome que está acima de todo nome, o nome diante de todo o joelho se dobrará, o nome diante do qual confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor, Maranata, a hora vem, Jesus, e a noiva dizem vem. Senhor, nós ansiamos por esse grande dia, Senhor, pelo grande dia da Tua volta, Senhor. E é nesse lugar, Senhor, que nós queremos estar. Senhor, não queremos estar presos, ó Deus, às coisas deste mundo. Não queremos estar presos, Senhor, a filosofias, a forma do mundo viver. Mas precisamos mais do que nunca, Senhor, voltar os nossos olhos para Ti. Porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, reconhecemos nesse momento como igreja do Senhor o quanto nós precisamos da Tua presença, ó Deus. O quanto nós precisamos voltar, Senhor. O quanto nós precisamos parar. Senhor, não queremos ficar de fora, mas queremos poder dizer de todo o coração, em espírito e em verdade, que o Pai se agrada de nós. Assim como Jesus tinha tanta certeza e só fazia aquilo que lhe agradava. Ó Senhor, nós queremos agradar a Ti com as nossas vidas. Nós queremos agradar a Ti, Senhor, fazendo a Tua vontade.
ainda que nos doa, ainda que signifique deixarmos coisas e pessoas, Senhor. Mas nada nem ninguém é mais valioso do que o Senhor. Revela-nos, ó Deus, o tamanho da redenção. Revela-nos, ó Deus, o preço que foi pago pelas nossas vidas ali naquela cruz, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, se reconciliar contigo. Nós precisamos nos ver, Senhor, ali naquele lugar, Pai. Como nós precisamos nos ver, Senhor. Nos revela, Senhor, o seu amor. Nos revela, Senhor, a sua graça. Ó Senhor, eu oro agora pela igreja do Senhor. Eu oro por todos aqueles, ó Deus, que estão expostos, ó Deus, a essa mensagem. Pai, se tem um coração, Senhor, que precisava ouvir isso, mas que ele venha ser despertado, que ele volte, que ele ande, ó Deus, no lugar que o Senhor quer que ele ande, ó Deus. Que ele possa abrir agora o coração e dar o espaço que o Senhor precisa, Pai, para que a tua glória venha ser revelada através da vida dessa pessoa. Ó Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua presença. Ó Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu pertenço a Ti. Só a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Tu és dono da nossa vida, Senhor. Sim, Senhor. O Espírito clama, batalha. Somos Teus filhos, Senhor. Desperta, Senhor, o nosso coração, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos. Toma, Senhor, o lugar de honra, Senhor. Sim, Abapai, 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 Abapai. Aleluia, aleluia, Abapai. Eu pertenço a Ti. Jesus, só a Ti, Senhor. Só a Ti, Jesus, Tu és, Senhor, o nosso prazer. Tu és, Senhor, o nosso prazer. Tu és o motivo da nossa alegria, Senhor. Tu és, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há outra rocha que nós conheçamos, Senhor. Só Tu és Deus. Só Tu és Deus, Senhor. Nós nos rendemos ao Teu amor, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Seja, Senhor, Pai, nos nossos corações, seja, Senhor, em nossas vidas. Seja, Senhor, Pai. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Tudo é para a Tua glória, Jesus. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Amém. Palavra diretamente do trono, e algo que é muito interessante, as pessoas que já vêm acompanhando o Café com Louvor, para você é a primeira vez aqui na nossa live, mais interessante que Deus, ele a cada dia, sabe, um alimento diário. Eu vejo Deus mandando o pão do céu dessa forma, cada dia uma palavra que se complementa, cruzando os textos, as informações, algo direto do trono da graça. Ontem o missionário de Ângeles, ele trouxe uma palavra e hoje só se identificou com isso, nós cheios de conhecimento, mas essa manifestação, cadê? E foi algo que ele trouxe, e ele trazia na sua palavra falando sobre metanoia, sobre metamorfose, sobre transformação, sobre mudança de caráter. E hoje a senhora traz uma palavra que vem fortalecendo, detalhe, a senhora não tinha ouvido a palavra de ontem, então Deus, o Espírito Santo, ele trata dessa forma poderosa e a gente fica muito feliz, e eu fico muito feliz da senhora poder estar participando aqui com a gente nesse nosso momento. Espero que sejam de outros, e assim, quando a gente começar a fazer esse trabalho na rua, possamos estar contando com a senhora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu louvo a Deus também, Gladstone, porque a igreja, a palavra de Deus diz que o Espírito é um só.
Então, eu creio que aqueles que realmente estão alinhados e atentos em ouvir a voz do Senhor, vai falar a mesma coisa, né? Porque Deus, ele é um só, né? Eu só queria deixar aqui uma palavra rapidinho, que enquanto você cantava aí esse louvor, Abba Pai, o Senhor, ele me lembrou desse versículo, Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Eu Glória a creio que Deus. o espírito dele está gemendo esses dias, e nós somos esses filhos que vão atender ao chamado do Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, cheiro no coração. Gente, vocês participaram aqui conosco. Deus Amém. abençoe a vida de vocês de forma abençoada e abençoadora. Aqueles que estarão vendo essa gravação mais tarde, possam sentir a presença do Senhor, assim como nós sentimos aqui, e Amém. continuar impactado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, muito obrigado pela vida da missionária do Silêncio. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dela, a sua casa, toda a sua família, e que em tudo o Senhor possa estar acrescentando ainda mais do Senhor. Deus, derrama sobre ela a tua bênção, a sua unção poderosa, guardando e livrando-a de todo mal. Que peço que o Senhor possa estar trazendo, Deus, em todo o tempo, a sua iluminação da tua palavra na vida dela eternamente, em nome de Jesus. Gente, vocês aí, cheiro no coração, Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário, às 19h30, amanhã com o nosso pastor Delso, trazendo um louvor, trazendo uma palavra do trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Dulce, se despede aí do pessoal. Amém. Igreja, que essa palavra possa ser vivificada no nosso coração. Foi um prazer estar aqui junto com vocês, como igreja do Senhor, meus irmãos amados, muitos eu nem conheço. Eu acho que eu nem conheço a maioria, mas o Senhor nos conhece, né? E Amém. mais do que isso, foi um prazer enorme poder servir de alguma maneira ao corpo de Cristo e juntos podermos desfrutar disso que o Pai derramou nas nossas vidas hoje. Amém. Amém. Glória a Deus.